Boa noite, no ar a edição desta terça-feira do Painel Regional, que hoje recebe a presença do advogado Marcos Paulo Marques Araújo, ele que é consultor jurídico em saneamento ambiental. Está com a gente também o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e o Fernando Chagas, nosso cientista político. Hoje o tema é mais voltado para o meio ambiente. A gente vai falar aí sobre a questão dos resíduos, vamos falar também sobre a coleta seletiva, né? Que na minha opinião não funciona muito bem na região. A gente vai discutir essa questão, poderia funcionar muito melhor em todas as cidades aqui. Falar também dessa história que a gente falou tanto no ano passado, que é aquele incinerador, várias autoridades aqui da região foram lá para a Europa, eu não lembro ainda o país, o Chagas daqui a pouquinho me lembra isso, mas foram lá para a Europa, viram o incinerador, era a menina dos olhos, porque o incinerador é fantástico, nunca mais se ouviu falar desse incinerador. Então a gente vai conversar sobre essas questões, porque me parece também que esse incinerador não é tão bom assim, tem lá o seu ônus para a natureza, a gente vai discutir tudo isso no programa de hoje. E você pode participar pelo 3014-5281. 3014-5281 para você fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Eu sei que tem muitas questões relativas ao tema meio ambiente, questão de saneamento, e aí a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, você pode participar. Lembrando que é possível ver o painel regional pela internet, qualquer lugar do país, no www.santaceciliatv.com.br, você vai lá em Web TV, clica lá e você assiste o painel regional, como toda a programação da Santa Cecília TV, não só em qualquer lugar do país, como do mundo também, né? E no país, no Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro vem alguns flamenguistas, como o Marcos Paulo, que já disse que é flamenguista e quer saber se o programa está passando lá. Vai passar pela internet, viu, Marcos Paulo? Obrigado pela participação aqui no painel. Muito obrigado. Muito obrigado. Saraiva, obrigado pela participação. Boa noite, William. Obrigado mais uma vez. É um prazer poder estar aqui com você e acima de tudo, poder aqui estar com essa tão ilustre figura e conhecedor do assunto que hoje vamos discutir, com o Chagas aqui, nosso fiel companheiro de todas as terças-feiras. Batendo o ponto. Obrigado pela participação e já me dá informação. Qual foi o país da Europa, você lembra? Espanha. Espanha, bem lembrado. Acho que na Alemanha também, né? Na Alemanha também são três referências que tem na Europa, incineradores. Alemanha, Espanha e Bélgica também. De qualquer forma, um abraço a todas. Olha, vamos começar com questão do planejamento, né? Para tudo na vida tem que ter o planejamento. E eu sinto que a nossa região ainda não planeja de maneira adequada essa administração, esse trabalho com relação aos resíduos sólidos. Estou errado, Marcos? Está correto. Na verdade, você pode pensar no fomento que vem sendo dado, a questão do planejamento após a Lei de Saneamento, que é a Lei 11.445 de 2007, onde ela fomenta a necessidade e a importância do planejamento para a questão do saneamento, não só para resíduos, né, mas para o saneamento como um todo, pensando em planos setoriais, quer dizer, planos para resíduos e planos para água e esgoto também. Além disso, o planejamento, a importância dele se coloca para a gestão do serviço, para uma possibilidade de captação de recursos públicos também, para esse planejamento e mais do que isso, para a implementação das ações decorrentes do planejamento e, evidentemente, para a própria contratação dos serviços de saneamento, onde pela lei de saneamento é obrigatório você ter um plano prévio antes da realização dos planos. O governo federal está fomentando a realização dos planos de resíduos, inclusive foi dado uma linha aberta, uma linha de financiamento voltada para a questão do consorciamento, que é uma coisa nova e importante para a resolução de disposição final, já que você falou na questão do incinerador, você pode também pensar no aterro consorciado, né, composto pelos 9 municípios, por exemplo, aqui da Baixada Santista, um aterro que atenda todos esses municípios da região. Eu ia entrar justamente, foi bom você falar isso, só te interrompendo nesse trechinho, daqui a pouco você conclui porque é importante. Você falou os 9 municípios. Vamos aquela palavrinha, metropolitano. Então vamos lá. Não dá para a gente tratar a questão de gestão de resíduos, questão de lixo, coleta seletiva de maneira individual. Tem que pensar de maneira metropolitana, não é isso, mano? Junta, de forma cooperada, com a participação ou não do Estado. Eu já te dou um dado importante. O governo do Estado de São Paulo ele tem um programa chamado Município Verde Azul, onde uma das metas é o item 2, chamado lixo mínimo, onde você fomenta, de um lado, a coleta seletiva, para diminuir a quantidade de resíduo a ser levado para o aterro sanitário, e por outro lado você tem também a necessidade e a formatação de fomento, né, voltada para a questão dos aterros sanitários. Então, sob essas duas perspectivas, esse programa dá uma bonificação em termos de ponto, quer dizer, quanto melhor o município estiver gerindo o seu resíduo sólido, ele atinge uma bonificação de pontuação que varia de 80% a 100%, atingindo essa pontuação ele tem direito e acesso a recursos estaduais para investimento no setor.
Então você veja que o planejamento tem a ver com a prestação do serviço, com a questão da gestão dos serviços também e, evidentemente, com a possibilidade de você estar financiando os serviços como um todo para poder estar colocando à disposição da população um serviço de qualidade, eficiente, não pontos de coleta viciados, enfim. Mas para ser de qualidade e eficiente, esse planejamento tem que ser de quanto tempo? Para ser um planejamento bem feito? Leva quanto tempo para a gente fazer um trabalho decente? Vamos dizer, a elaboração de um plano de saneamento atinge em torno de 6 meses a 1 ano. Tá. Agora o plano ele é feito com uma previsão de atingir até 20 anos. Então é uma coisa bem longa, com pensar longo e que ultrapassa a legislatura, né, que vai para além da legislatura. Claro. Marcos, você falou em consorciado. Aqui nós temos uma região metropolitana. Independente da região metropolitana, aqui também poderia fazer consórcios de municípios para a destinação do lixo final? Sim, eu vou te dar um exemplo, não aqui de São Paulo, mas de Espírito Santo. A região metropolitana fomentada pelo Estado está costurando a realização de um consórcio, onde você vai ter de 2 a 3 aterros sanitários para atender aquela região, e lá são 7 municípios. Né? Então dá para você muito bem implementar também uma solução consorciada para a resolução da questão de resíduos. E além disso, tem um modelo ideal para a destinação final dos resíduos sólidos, o lixo? Aí vem uma disputa, não chega a ser mesmo uma disputa, mas sim uma análise do melhor, não o melhor modelo, mas o modelo mais adequado para cada região. Se você pensar numa região onde você tem pouca área, onde você tem uma quantidade de volume muito grande, você pode até pensar no incinerador, né, o que a gente chama de termovalorização dos resíduos, né, que é a queima associada à geração de energia. Um lugar onde você tem uma área disponível para fim da disposição final, né, onde você tem uma geração de resíduos, mas também com forte processo de coleta seletiva, o aterro sanitário também é possível. Pensando no município de pequeno porte, quer dizer, que chega a 30, 20 mil, até se admite um aterro controlado, né, que você não tem todos os cuidados, né, de engenharia para fazer a disposição. Mas é um caminho. Pegando essa aula aí que a gente acabou de tomar aqui, até pelo profundo conhecimento que o Dr. Marcos Paulo tem da matéria, né, e trazendo todo esse aspecto para a nossa região aqui, eu tenho visto que nos últimos anos a gente tem evoluído bastante com relação a todo esse processo de gerência na Baixada Santista, né? Não só pelo grau de investimento que o próprio governo do Estado de São Paulo tem feito, tá certo? Em razão até desse programa que o Dr. Marcos Paulo citou, e acho inclusive que os próprios prefeitos da região metropolitana, preocupados com esse fator, têm procurado buscar alternativas para resolver esse problema. O que a gente vê hoje na região metropolitana é que os municípios, respeitando a sua autonomia, cada um tem o seu próprio processo de coleta de lixo, né? Mas com relação à destinação do lixo, alguns municípios já tratam, através da própria fase de contratação da empresa consorciada, a destinação final do seu lixo, como fazem Santos, Guarujá e Cubatão. Né? Marcos, tá certo? Então na realidade não deixa de ser um processo aí já compartilhado, embrionário, né? Embrionário, e que está dentro do processo de gestão, mas tem evoluído, tem crescido bastante. Né? Marcos, seguindo o raciocínio do Carlos, ele falou em investimento. É normal o administrador público falar, a água dá lucro, a destinação final do lixo dá prejuízo. O saneamento básico, de uma forma geral, há realmente uma carência de investimentos no saneamento básico? Acho que na verdade são dois pensar, né? O primeiro é um pensar com relação à questão do meio ambiente e da saúde da população, né? Você não pode deixar de pensar exclusivamente na questão financeira, que é importante, evidente, você precisa de investimento, mas por lado a questão ambiental é fundamental, né? Em temas de mudanças climáticas, degradação